Hello gamers do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pocano Games. E ó, a gente sabe que a Capcom tem um monte de coisa lançada, mas pouca gente sabe que uma franquia específica surgiu de uma forma totalmente inusitada. E é por isso que na curiosidade de hoje eu vim falar pra vocês que Devil May Cry foi o Resident Evil que deu errado. Você sabia disso? Se você se você sabia, já deixa nos comentários. Se você não sabia, comenta aí, polenta. Polenta é uma palavra da hora. Ou eu gosto, polenta, é uma palavra maneira. Bom, desenvolver jogos é uma tarefa árdua e muito complicada também, que passa por diversos processos até chegar no produto final. E pode acontecer de alguma ideia ou alguma mecânica não funcionar como estava esperado, né? Nesse caso aí, os desenvolvedores podem decidir mudar totalmente o rumo das paradas e também mudar algumas coisas importantes de todo aquele projeto, tá ligado? Justamente para conseguir, às vezes, dar uma renovada. Às vezes, uma ideia é ambiciosa demais e, às vezes, quebra o orçamento. Às vezes, uma mecânica parece genial, mas não é muito prática, não funciona. Às vezes, a história é genial na cabeça da equipe, mas quando aplicada ela fica totalmente confusa. São vários os motivos que podem levar a essas mudanças aí, e elas são bem mais comuns do que você pode imaginar. Se liga nos exemplos aí de jogos que foram totalmente alterados. A gente tem Halo, por exemplo, para começar, que hoje é uma referência quando a gente fala em shooter em primeira pessoa, cheio de ação e adrenalina, tinha tudo para ser bem menos frenético, quando a Band tinha na intenção de criar um RTS de ficção científica no maior estilo StarCraft. É quase o que a gente viu depois em Halo Wars, tá ligado? Mas o que encaixou mesmo foi quando eles implementaram a câmera em primeira pessoa. Considerando o sucesso da franquia, eu acho que eles acertaram em cheio nas mudanças de fazer em primeira pessoa, né? Cara, você consegue imaginar BioShock sem Rapture? Pois é, a cidade subaquática aí não fazia parte dos planos iniciais da 2K. Quem gostaria de fazer uma aventura numa estação espacial infestada de monstros, por exemplo? O plano B ia ser um laboratório escondido numa ilha tropical e somente a terceira versão inclui o Rapture, que se tornou uma das cidades mais marcantes dos videogames. Então olha que bizarro, os caras nem pensavam nisso. Conker's Bad Fur Day começou a ser desenvolvido em 97 e a ideia era criar um jogo de plataforma 3D nos moldes ali de Mario 64, Banjo-Kazooie, tendo um foco maior nas crianças por ser todo colorido e mais divertido. Mas no meio do caminho, acho que a Rare percebeu que já existiam diversos jogos nesse mesmo estilo e aí os caras recalcularam uma rota e mudaram a temática do jogo e assim, agora ia ser um jogo adulto, cheio de ironia, palavrão, sangue, boss de cocô, tá ligado? Mas mantinha a mecânica de plataforma, por exemplo. Stupid logo. Tem dois jogos que a gente já citou aqui no canal, no quadro de Origens, e passaram por mudanças também. Teve Mortal Kombat, que tinha a intenção de ser um jogo do Jean-Claude Van Damme, né, e acabou virando outra coisa. E também tem o Donkey Kong, que seria um jogo do clássico Popeye, mas foi barrado porque tinha licença autoral, né, tal, e acabou se tornando a entrada de dois outros personagens lendários da Nintendo, que é um deles o próprio Donkey Kong, né. Se quiser saber mais sobre essa história, você pode conferir aqui mesmo no canal. Bom, enfim, essas mudanças aí são muito mais comuns do que a gente imagina dentro do mundo dos jogos. Porém, o intuito de hoje é falar sobre um acontecimento que foi, além das alterações durante o desenvolvimento. E essa história gira em volta de uma das franquias de terror mais aclamadas de todos os tempos. Resident Evil, mano. O ano era 96, quando a Capcom trouxe ao mundo o primeiro Resident Evil, um survival horror cheio de tensão, momentos de terror, zumbis comedores de cerebelo. Logo de cara, sucesso, parça. Isso foi visível pelas notas recebidas e também pelo altíssimo, número de cópias vendidas, entrando no ranking de jogos mais vendidos lá do Play 1. Sem pensar duas vezes, a equipe correu para lançar sequências e, logicamente, aproveitar o sucesso. Resident Evil 2 saiu em 98 e o terceiro em 99. Os três utilizavam os mesmos moldes, câmera fixa em
determinados ângulos, munição limitada e problemas com armas biológicas. As mudanças entre um jogo e outro foram nos gráficos, no cenário e na história. Em 99, o mesmo ano do lançamento do terceiro jogo, a Capcom já iniciou o planejamento para o quarto título. Porém, a nova geração já estava batendo na porta e o Play 2 ia ser lançado e muita coisa podia mudar na indústria. Isso criou um dilema entre eles e que durou alguns anos até ser solucionado. Somente em 2005, finalmente, a gente conheceu o verdadeiro Resident Evil 4, que reformulou toda a saga com novidades na câmera, novo estilo de jogo e tal. Durante esses 6 anos de trabalho, existiram algumas versões diferentes. Teve uma em que o Leon podia soltar poderes pela mão, uma com um apelo mais terror sobrenatural, tá ligado? E outra que contaria com um mundo distorcido sendo alucinações do personagem. A versão final é aquela que a gente conhece, saindo do cenário urbano dos primeiros e agora entrando num local mais sombrio e mais misterioso. A câmera sobre o ombro também foi um passo mais importante para modernizar também a franquia, deixar ela com aquele gostinho de coisa nova, tá ligado? Mas o que importa aqui, meus queridos, é finalmente falar da primeira versão que surgiu lá em 99. O início do desenvolvimento foi muito turbulento e as opiniões aí divididas entre os diretores da Capcom e os desenvolvedores deixava a coisa ainda mais difícil. De um lado, os caras queriam reinventar a série, trazer novidades e sair da mesmice para não saturar. Do outro, tinha cara que não queria se distanciar da essência do Resident Evil e tinha um receio de mudar demais a receita que tava fazendo, né? O famoso em time que tá ganhando não se mexe, tá ligado? Uma das ordens foi fazer um Resident Evil mais descolado e estiloso, com uma pitada a mais de ação naquele universo já consagrado aí que a galera já conhecia. Porém, os desenvolvedores levaram as instruções aí ao pé da letra e acabaram deixando descolado e estiloso demais, sendo reprovado aí pelos líderes de produção. Nessa versão, a história seria sobre Tony, um cara misterioso com poderes sobre-humanos usados através aí de biotecnologia. Foi nessa versão que surgiu a ideia de alterar aquela câmera fixa padrão dos outros jogos, porque eles queriam adicionar mais imersão nas cenas de ação. E para isso, uma câmera dinâmica ia ser o ideal. Então, se você pensar aí num cara cheio de poder, descendo a porrada em geral, fica nítido que sairia totalmente do caminho iniciado pelos 3 primeiros Resident Evil. Então, os caras cancelaram o projeto com a intenção de retornar às raízes aí de Survival Horror. Falaram, mano, você tá falando... O que você usou, parceiro? Vocês estão de sacanagem! E assim, não é como se o jogo tivesse se distanciado aí ainda da etapa de planejamento. O negócio estava bem avançado já. Eles tinham até enviado uma equipe aí para Espanha e o Reino Unido para fotografar castelos e estátuas para auxiliar na criação do cenário. Os caras cancelaram a parada no meio, praticamente. E é nesse momento que foi um cara chamado Shinji Mikami que aparece e fala, pô, vamos jogar todo esse trampo no lixo? Não, pô, vamos fazer outro jogo. E aí, cara, a ideia foi acatada pela galera que já foi adaptando tudo e agora sim podendo abusar dos elementos que eles já estavam achando maneiro. Trocaram zumbis e armas biológicas por demônios espalhados pelo mundo e o Tony virou, sabe quem? Dante, cara. Baseado no poema da Divina Comédia escrita por Dante Alighieri. Sua personalidade foi definida por alguém que seria legal de sair pra beber. Trocaram uma ideia. Também puderam extravasar no fator de ação da gameplay e uma das inspirações para o combate foi um bug na fase de testes de Onimusha Warlords, quando era possível manter o inimigo no ar se você ficasse macetando o botão de ataque. E aí então, em 2001, Devil May Cry foi lançado oficialmente e ali nascia como um erro uma franquia de sucesso da Capcom, acho que uma das de maior sucesso da Capcom. A sword. Time to go to work, guys. Vendeu muito, todo mundo curtiu, bom demais descer porrada no Satanás, coisa boa. Aí depois veio o 2, veio o 3, veio o 4, aí deram um reboot, aí se arrependeram, aí voltou pro antigo, aí fez o 5 que lançou em 2019, que é muito da hora. E mano, é muito doido você pensar que essa franquia, que é super acamada, veio aí de um erro. Parece eu, tá, sabe? Minha mãe falou, caralho, tô grávida, e aí tô aqui, no Pipocando Games.
Os caras iam jogar fora um projeto que, mano, acabou rendendo muito pra eles. Devil May Cry, acho que a gente pode falar que foi feito usando muito acidente e acabou dando muito certo, velho. E aí, você sabia dessa história que Devil May Cry saiu de um erro de Resident Evil? Ah, lógico que sempre vai ter aquele que fala, Eu sabia, né? Eu sabia. mas eu não sabia. Eu falei, pô, vou contar lá pros caras no canal. E foi isso que eu vim contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui nos comentários quais vídeos, quais curiosidades querem saber. E ó, estamos preparando um tudo sobre agora, sobre franquia. Qual vai ser a primeira franquia escolhida? Deixa nos comentários qual você acha que é. Toda segunda, quarta e sexta estamos aqui no Pipocando Games, 6 da tarde. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau.